quem somos nós. Para entendermos quem somos nós, como obreiros da Igreja Cristã Gileade, como presbíteros, como candidato a presbíteros, como candidatos a pastores, para entendermos quem somos nós, precisamos saber o que é a CIMING. Como funciona a CIMING? Já começa no material de vocês. Então, a Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade, a CIMING, resulta da reflexão que os pastores e líderes que a compõem fazem sobre os princípios bíblicos que sustentam a existência, a natureza e os objetivos da convenção. Então, a CIMING resulta de uma reflexão que pastores e líderes que formam, que compõem a CIMING, fazem de princípios bíblicos que orientam a própria convenção e a própria caminhada da Igreja Cristã Gileade. A CIMING tem seu fundamento na Bíblia Sagrada, o livro da Revelação Divina. Ela foi constituída a partir da declaração doutrinária e pelos princípios distintivos estabelecidos no Estatuto da CIMING, na visão, na missão e das igrejas cooperantes, e reconhece ser correta e condizente a metodologia de ação prática consagrada no Estatuto da Convenção das Igrejas e Ministros Gileade. Então, a CIMING foi constituída pelas igrejas e ministros de Gileade que livremente se associam para a sua formação. Isso aqui vale uma reflexão. Quando nós fomos preparar esse trabalho, nos idos de 2016, nós procuramos fazer pesquisas nas convenções muito mais próximas da Igreja Gileade. Trabalhamos com a Convenção Batista, fui ler os materiais deles, que eles têm, o mais próximo de nós, e a partir daí nós começamos a pesquisar, adaptar a nossa realidade. Mas a CIMING, ela é constituída, é uma constituição de igrejas que se associam livremente. Porque hoje a Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade é uma convenção fraterna, é uma convenção amorosa, porque as igrejas, elas são autônomas, elas têm a sua independência. Não é confusão, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. E essas igrejas que são autônomas, elas são autônomas para gerir as suas finanças, os seus recursos, o seu ministério, o seu culto, dentro de princípios que nós temos em comum. Mas as igrejas, elas são autônomas. Essas igrejas se reuniram livremente e se associaram numa reunião amorosa, fraterna, para formar a CIMING. A CIMING é uma associação religiosa que tem por finalidade promover o reino de Deus em todos os seus aspectos, por todos os meios eticamente lícitos. Nós trabalhamos fundamentados na ética, nós trabalhamos fundamentados naquilo que é lícito. Então, nós separamos aqui os valores que orientam a CIMING. Valores que orientam a CIMING. O que é um valor? Valor aqui está no sentido de norma, de padrão, de princípio. E o que é um princípio? O princípio é muito estudado na filosofia. Quem trabalha no âmbito da filosofia sabe que a filosofia procura os princípios. Então, o princípio é o primeiro momento da existência de algo. O princípio é aquilo que serve de base a alguma coisa. O princípio é a razão, é a causa primeira. Isso é um princípio. Então, valores que orientam a CIMING, nós separamos 35 pequenos valores. Não vai ficar muito chato, eu acredito que antes das 9 da noite a gente termine. Então, qual é o primeiro princípio que orienta a CIMING? Promover o interrelacionamento fraterno e cooperativo das igrejas e ministros a ela associados. O objetivo da CIMING não é entrar nas igrejas, é promover
o interrelacionamento, a relação entre os pastores, entre as igrejas, que é um interrelacionamento, é um relacionamento fraterno, e a partir daí trabalhamos também cooperação. É um outro termo que é fundamental entre as igrejas de Gileade. Tudo bem até aí? Segundo valor que orienta a CIMIG: apoiar o fortalecimento e a multiplicação das igrejas de Gileade. Muito simples, muito objetivo, mas que nós precisamos parar para a gente entender como funciona a CIMIG. Ela quer fortalecer e multiplicar, quer que as igrejas também cresçam. Vamos para o terceiro. Terceiro valor que orienta a CIMIG: respeitar a autonomia das igrejas cooperantes. Então, muita gente faz confusão, não entende, a CIMIG quer ressuscitar o velho modelo e ter uma gerência mais pontual sobre as igrejas. Não, a CIMIG ela tem como valor respeitar a autonomia das igrejas cooperantes. Então ninguém precisa ter medo de participar, de vir para as reuniões, de cooperar, de estar junto, porque a CIMIG respeita a autonomia das igrejas. Quarto valor: a igreja Gileade local é o ponto de partida e de chegada da CIMIG. A CIMIG só existe por conta das igrejas Gileade locais. Ela parte dali, ela parte a partir da igreja local e ela vai para lá, para a igreja local, porque ela quer servir a igreja local. Tudo bem? Tudo bem até aí? Ou querem que eu comece de novo e repita? Não, né? Então, a CIMIG é para isso. Parte das igrejas e chega nas igrejas. Quinto valor que orienta a CIMIG: então, baseada no princípio da cooperação voluntária, a CIMIG, juntando seus esforços aos de igrejas co-irmãs, pode realizar a obra comum de missões, formação de ministros, capacitação de líderes e de ação social com mais eficiência e amplitude. Isso aqui é uma prova do que nós estamos hoje aqui reunidos. Capacitação de líderes. Não é muito mais fácil a gente fazer todo mundo junto do que uma igreja só faz do seu jeito, outra faz de outro jeito, outra faz de outro jeito, e aqui nós temos um padrão, para a glória de Deus, muito melhor. Sexto valor que orienta a CIMIG: então, do princípio da responsabilidade individual da criatura humana diante de Deus, derivam os demais princípios que balizam a vida do pastor ou líder membro da CIMIG. Queridos, nós trabalhamos no fórum, ali na classe de presbíteros, que o ministério ele tem critérios. E existem valores que balizam a vida do ministro, do presbítero, do pastor. O que precisa orientar a vida do pastor? O livre exame da palavra de Deus. O pastor, o líder, o presbítero, ele tem liberdade de ler a Bíblia. Pode ler a palavra de Deus, pode estudar, pode se capacitar para você ser uma bênção e servir melhor a igreja. B, a liberdade de consciência. Você tem que ser uma pessoa que tem liberdade para pensar. A CIMIG não anda castrando ninguém. As pessoas podem pensar. C, a responsabilidade pessoal para com a igreja local e outras co-irmãs, além de zelar, cooperar e buscar o bom andamento da CIMIG. É isso que nós precisamos encontrar nos nossos obreiros, nos presbíteros, nos pastores da Igreja Cristã Gileade. D, precisa também orientar, balizar a vida dos obreiros e pastores da Gileade, a responsabilidade civil para com o Estado. E, a separação entre a igreja e o Estado. F, e o amor que gera conduta e respeito para com o próximo, testemunho e ação no mundo.
Esse é o tipo de relacionamento que nós promulgamos na Convenção de Pastores. 7, isso aqui é um dos principais valores que nós precisamos entender. Todos acharam? 7? Diz assim, queridos: a CIMING adota como forma de governo da Convenção o sistema democrático, exercido por uma diretoria e pelo Conselho Ministerial, além do Conselho de Contas, conforme rege o Estatuto da Convenção de Igrejas e Ministros, Gileade, debaixo da soberania de Jesus Cristo, que é cabeça e Senhor da Igreja e sob a orientação do Espírito Santo. Então, a CIMING adota como forma de governo sistema democrático. A cada 2 anos é eleita uma nova diretoria. Uma diretoria que vai também o Conselho Ministerial e o Conselho de Contas. Qualquer pastor, membro da convenção, seguindo as orientações do Estatuto, pode se tornar o presidente da Gileade. Qualquer pastor. Nós não temos aquele modelo que uma pessoa se perpetua num cargo por 30 anos, 40, 50, e depois o filho dele assume. Não é assim que funciona na convenção. Então, a diretoria, ela é eleita a cada 2 anos. 2 anos. Aquela diretoria, ela pode ter mais uma reeleição. Só mais uma. As pessoas podem votar e, de repente, aquele presidente fica ali, mas todos são votados novamente. Se os irmãos estiverem satisfeitos, reelegem aquela diretoria, aquele conselho, ou trocam um membro, ou outra coisa, mas a cada 2 anos nós temos a oportunidade de ter renovação. Tudo bem? A democracia se exprime pelo voto. Assim como na sociedade civil, cada cidadão representa um voto. No caso da CIMING, cada pastor ou líder cooperante, observando os critérios estabelecidos no Estatuto, representa um voto. Agora, uma coisa muito importante: e o vencido aprende que deve cooperar com a maioria vencedora e, de forma alguma, assumir a postura de oposição ou boicote às reuniões, o que poderia comprometer a diretoria vencedora, criando constrangimentos para todos os membros e, consequentemente, enfraquecendo o ajuntamento em convenção, o que certamente contraria o objetivo da CIMING. Nós somos, irmãos, uma convenção de ministros e igrejas. Nós não somos um sindicato, nem de empregados, nem de patrões. Nós não estamos aqui atrás de poder político. Então, se tem 2 chapas ali que apresentam os nomes, ou 3, ninguém... Os pastores têm liberdade para formar quantas chapas forem possíveis. Aquele que foi vencido, ele não vai fazer oposição, como lá na Câmara dos Deputados, como na política, fazer oposição, agora eu vou criticar, eu vou falar mal, não vou para as reuniões, não vou para os eventos, não vou participar de nada, de jeito nenhum. O vencido aprende que deve cooperar com a maioria vencedora e, de forma alguma, assumir a postura de oposição ou boicote às reuniões, porque isso compromete completamente o sentido da Convenção de Pastores e Igrejas. A democracia da CIMING, queridos, é um privilégio, é um desafio, o desafio para a aplicação adequada desse valor em tudo que é, diz e faz. 8º valor: a cooperação é a essência e vocação da CIMING. O que é cooperar? Cooperar é atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Cooperar é contribuir com trabalho, com esforço, com presença. Cooperar também é prestar auxílio. Então, a cooperação é a essência e a vocação da CIMING. Trabalhar junto é o segredo da obra a ser realizada. É o ponto para onde convergem as autonomias e independências das igrejas
locais, que são autônomas, que são independentes. Então, a cooperação é o ponto para onde convergem as autonomias e independências, reforçando a interdependência, ou seja, a dependência uns dos outros e o compartilhar dos mesmos objetivos. A cooperação é obra de iguais, de companheiros, de livres, porque é resultado da soma de vontades que livremente decidem pela união de forças para a realização de propósitos comuns. Quando a gente fala que a cooperação é uma obra de iguais, nós precisamos aqui abrir um parêntese para falar um pouco do princípio de autoridade, que vai ser falado, acho que numa outra aula, não sei se a pastora Valda vai falar, mas eu quero só fazer uma pequena abordagem aqui. Quando nós entendemos que precisamos ter uma diretoria, um conselho ministerial, um conselho de contas, nós elegemos um presidente, um vice-presidente, são pastores que recebem a autoridade dadas por Deus, porque nós concordamos com aquilo. Então nós precisamos nos submeter às orientações daquela diretoria, do presidente. Somos iguais, mas ali nós concordamos e oramos e aceitamos e precisamos respeitar os servos de Deus. Porque, queridos irmãos, a gente precisa entender quando daquele episódio de rebelião de Arão e Miriam, vocês lembram que eles implicaram com a mulher de Moisés? Não tinha como falar mal do pastor, que o pastor procurava andar bem direitinho, foram apontar alguma coisa na mulher do cara. E Miriam e Arão chegaram diante de Moisés e disseram: nós somos iguais a você. Você não tem nada melhor, nada de autoridade, porque tudo que você sabe fazer, eu também sei fazer, nós sabemos fazer. Esse igual ali era rebelião. Esse igual. Aquele episódio também de Coré, ou Corá, como é o nome dos outros? Datã e Abirão. Sacerdotes, sabiam, pastores, quando chega ali para fazer, juntaram ali 200 homens, vão chegar para Moisés e dizer assim: nós somos iguais a você. Não é nesse sentido que nós somos iguais aqui. Nós precisamos reconhecer os líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas, porque as autoridades são constituídas por Deus, uma vez que nós entendemos e foram conduzidas de um modo legítimo. Tudo bem até aí, queridos? Posso ouvir um amém? Amém. Olha aí, tem crente aí, rapaz. Tem crente. Cadê? Deixa eu ver. Então, a CIMIG, como órgão que dá expressão à obra cooperativa das igrejas e ministros, busca sempre caminhos para fortalecer a visão sinótica de igrejas. O que é essa visão sinótica? A mesma ótica, a mesma doutrina, a mesma abordagem. Pastores e líderes, o que possibilita o desenvolvimento das atenções e esforços na direção assinalada como o ponto de interesse comum. A cooperação a ser buscada tende para a obtenção de resultados piores? Não, cada vez mais expressivos, permitindo o cumprimento dos propósitos e das tarefas indicadas com a maior eficiência possível. E a cooperação deve ser alegre, entusiástica e solidária. É para a pessoa vir cooperar com raiva, com ódio. Não, vem alegre, vai fluir muito mais e Deus vai ficar satisfeito com a sua vida. Nono valor que orienta a CIMIG. A CIMIG não substitui a igreja local. Pelo contrário, aglutina recursos humanos, recursos intelectuais, recursos espirituais, analisa e sugere métodos, planos e proporciona às igrejas locais condições melhores para o cumprimento de suas funções, porque ela nasce na igreja local e ela também para ali na igreja local, resulta na igreja local, vai para a igreja local. 10º valor,
A CIMING está à disposição das igrejas de Gileade, quando recebe delas condições e motivações para existir e operar. É também órgão de legitimação e fórum de suas questões. Nós temos o Conselho Ministerial e temos também as assembleias constituídas por pastores e líderes cooperantes. E ali, naquela assembleia, aprecia doutrinas e práticas, relatórios de atividades, debate ideias e aprova diretrizes gerais. É ainda coordenadora quando recebe planos e programas como atividades que deve implementar, visando a concretização das aspirações comuns às igrejas cooperantes. É para isso que serve a CIMING. Meus irmãos, até aqui, a CIMING é uma coisa boa ou não é? É uma bênção de Deus, né? Trabalhar com tanta disponibilidade. 11º, a CIMING incentiva e coordena a obra cooperativas das igrejas, buscando sempre fortalecer a visão e a ação de igrejas e ministros de Gileade, regidas sempre pelos princípios da voluntariedade, da fraternidade, da solidariedade, do incentivo, e é presidida pelo respeito à autonomia da igreja participante. 12º, esses que são muito claros eu pulo, porque não precisa nem a gente falar muito, né? A CIMING tem como finalidade 2 pontos: estimular a criação de condições para abrir canais de cooperação, de congraçamento, de intercâmbio entre as igrejas de Gileade, para que cumpra seus ideais e a missão dada pelo Senhor, do ideal da unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, da maturidade cristã, objetivando a estatura da plenitude de Cristo, da construção de uma sociedade justa, onde cada cidadão encontre seu bem-estar e o desenvolvimento pleno de suas potencialidades. Você, como obreiro da Gileade, precisa crescer, precisa se capacitar para desenvolver melhor o seu ministério. E no que depender da CIMING, nós vamos dar todo apoio. Da formação de um povo para Deus, através da ação da igreja e da glorificação do nome de Deus em todas as esferas da sociedade. Ajudar, olha aqui outro objetivo da CIMING, ajudar no preparo e capacitação de seus pastores e líderes cooperantes, a fim de que a presença do Evangelho se faça sentir influente na educação, na política, na economia, na ação social, na comunicação social, na religião, através de uma ação missionária, docente, profissional, intelectual e cristã eficaz para a glória de Deus. Queremos ter bons representantes na nossa sociedade, de gente capacitada das nossas igrejas, queridos. 13º, a CIMING tem uma visão global de si mesma, de seus objetivos, do planejamento e coordenação que deve desenvolver no gerenciamento das áreas nas quais atua. Está muito claro. 14º, em decorrência de sua natureza, os objetivos e funções da CIMING são balizados por parâmetros estabelecidos pelas assembleias convencionais. A CIMING não fica inventando regras, irmãos. Como o pastor Marcos estava aqui na sua fala introdutória, disse, nós vamos amadurecendo, nós vamos com a caminhada, entendendo que precisamos fazer algumas mudanças, daí fazemos um projeto, e esse projeto é levado para as assembleias, e ali, se for aprovado, entra como norma, como baliza agora da CIMING. A assembleia que vai decidir. Está claro, queridos? Está claro, né? Para vocês entenderem como funciona. Então, 15º, cabe à CIMING buscar o equilíbrio que deve existir em uma associação religiosa voltada para promover, incentivar, oferecer e receber a cooperação de igrejas autônomas e de pastores e líderes
responsáveis diante de Deus. Vamos passar. 16. Estruturalmente, a CIMING está organizada para funcionar através das assembleias convencionais, que é o seu poder soberano, compostas por pastores e líderes das igrejas cooperantes que a constituem. A voz e o voto em cada assembleia são direitos inerentes aos pastores e líderes cooperantes. Isso aqui está claro, né? 17. Estimular e apoiar as igrejas no tocante ao conhecimento, prática e defesa das doutrinas aceitas pela Igreja Cristã Gileade. O pastor Daniel Duran daqui a pouco vai falar sobre a nossa fé, a nossa crença, as nossas balizas doutrinárias. Então nós temos as mesmas balizas para todas as igrejas de Gileade. E um dos papéis da CIMING é apoiar as igrejas no tocante ao conhecimento, prática e defesa das doutrinas aceitas pelas igrejas cristãs Gileade. 18. Estimular a maturidade e a capacitação para o serviço cristão através dos programas de educação religiosa desenvolvidos ou indicados por pastores e líderes das igrejas de Gileade que operam nessa área e ainda pelas próprias igrejas, utilizando técnicas, métodos e instrumentos modernos para esses fins. Isso aqui está falando de capacitação de obreiros que trabalham nos diversos ministérios da Gileade. Um dos propósitos da CIMING é facilitar esse trabalho e alcançar a todos. 19. Incentivar uma política geral de alcance a todos os membros das igrejas de Gileade, incluídos em suas respectivas áreas de atuação, de modo que os programas convencionais de educação religiosa, de capacitação, de missões, de música sacra, de mordomia bíblica sejam efetivamente atingidos e gerem oportunidades para a valorização e crescimento das pessoas alcançadas. Nós queremos que não somente os obreiros, ou seja, presbíteros e pastores da Gileade cresçam e se capacitem. Nós queremos que todos os membros das nossas igrejas sejam alcançadas por uma igreja dinâmica, igreja que cresce, que se aperfeiçoa. Eu prego em muitas igrejas de Gileade e eu fico maravilhado com pessoas tão capacitadas, tão competentes que eu encontro nas nossas igrejas. E a CIMING também busca isso. E essas igrejas, elas podem nos ajudar. Pessoas que têm muita habilidade na evangelização, podem cooperar facilmente com outras igrejas. A gente vai falar mais na frente sobre isso. 20. Para a CIMING, a educação teológica e ministerial, que objetiva a formação especializada de pessoas vocacionadas para dedicarem suas vidas à obra do Senhor na igreja, na denominação e no mundo, deve ser cristocêntrica e bibliocêntrica e oferecer aos vocacionados a oportunidade de aperfeiçoamento de suas atitudes, habilidades e ações inspiradas no exemplo de Jesus Cristo. Então nós precisamos ter critério também na hora que vamos escolher uma faculdade de teologia ou um seminário, para que esteja dentro da nossa crença, da nossa fé, para que nós capacitemos cada vez mais as pessoas que trabalham do nosso lado, e não a pessoa ter uma visão completamente distorcida. Até aí tudo bem, irmãos? Se vocês quiserem eu volto tudo de novo, não tem problema. Mas vamos para o 21. O que é outro valor da CIMING? 21. Incentivar pastores e igrejas a serem cuidadosos. Pastores e igrejas precisam ser cuidadosos na recomendação de candidatos aos seminários teológicos, a se envolverem em programas de apoio, sustento, educação e treinamento de vocacionados, a cultivar o compartilhamento do discipulado, visando a formação de um ministro forte e dedicado ao trabalho cristão.
Então, queridos, nós tiramos os nossos pastores, os pastores da Gileade, eles são escolhidos do corpo de presbíteros. Por isso que nós queremos ter um tratamento muito especial para os nossos presbíteros e pastores. Então, os pastores das igrejas locais precisam ter critérios, serem cuidadosos na escolha das pessoas que eles vão estar trabalhando, para que mais na frente nós possamos ter pastores muito mais capacitados e competentes para cuidarem dos nossos rebanhos. 22. Outro valor que orienta a CIMIG: estimular as instituições teológicas, os pastores e as igrejas, a que desenvolvam e realizem programas de estágios. Isso é uma coisa boa, visando a formação prática do estudante, a partir de experiências concretas nos diversos ministérios das igrejas e dos pastores. Seria muito bom que os estudantes de teologia já tivessem uma prática em algum ministério, e a gente poder fazer um intercâmbio entre igrejas. De repente, pegar aí um candidato do seminário e ele fica ali um tempo ajudando a igreja da Caponga, trabalhando, ver como é comer peixe todo final de semana, aquele peixe gostoso, uma igreja alegre na beira da praia, uma coisa boa. É ótimo para a formação dos nossos seminaristas. E tem outras igrejas que são bem dinâmicas, que a gente pode fazer esse tipo de programa. 23. Uma das razões principais para a existência da CIMIG é o propósito que as igrejas Gileade têm de promover a evangelização de todas as pessoas, tanto no estado do Ceará, no Brasil, como no mundo, em obediência ao mandado de Jesus Cristo. Por essa razão se dispõe a cumprir este propósito, contribuindo para o crescimento e o aprofundamento da compreensão bíblica por parte das igrejas e crentes em geral, quanto à sua responsabilidade discipuladora, evangelizadora e missionária. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época de grande crise da palavra. Muitas igrejas aí têm tirado o púlpito. Outras vezes usa-se a palavra de Deus como pretexto. Mas eles estão com tantos elementos, com tantas campanhas, com tantos movimentos, e a palavra é tirada do púlpito. Nós precisamos ser uma igreja forte no púlpito. Um púlpito forte, com Bíblia, com teologia profunda. Nós precisamos ser uma baliza sustentadora da vida de cada obreiro, de cada pastor, de cada presbítero, de cada crente das nossas igrejas. Quando uma pessoa for buscar a igreja de Gileade, sabe que ali ela vai ouvir a palavra de Deus pregada com profundidade, de uma maneira simples, mas é isso que a gente quer. Então, cada um de vocês precisa ter esse amor às Escrituras Sagradas e ao estudo da teologia, para que vocês se capacitem cada vez mais. 24. Outro valor que orienta a CIMIG: promover o intercâmbio de estudos, experiências e programas, e como forma de relacionamento cooperativo com outras igrejas, preferencialmente o Gileade, que atue na área do evangelismo e da evangelização. 25. Reconhecer a necessidade de também utilizar os meios de comunicação de massa, a mídia escrita e a mídia eletrônica, como recursos adequados para a veiculação da mensagem do Evangelho e incentivar o seu aproveitamento de forma continuada e crescente. As nossas igrejas precisam se comunicar melhor. Nós estamos vivendo na era da informação, irmãos. Nós precisamos melhorar a nossa linguagem, a nossa comunicação, o nosso aprendizado, a nossa fala, o nosso relacionamento por outros meios. Por isso que nós queremos obreiros muito mais qualificados, para que eles possam se expressar melhor através desses meios de comunicação de massa. Aqueles que têm talento para isso, e tem muita gente talentosa nas igrejas, eu fico impressionado. Os jovens têm muito mais facilidades, né? Mas nós podemos aprender. Pelo fato de nós sermos jovens há mais tempo do que eles, isso não significa nada. 26. As igrejas de Gileade precisam desenvolver
a vocação missionária e cabe à CIMING incentivar as igrejas a aceitarem cada vez mais, com maior entusiasmo e empenho, o desafio de realizar missões, de enviar missionários e de sustentar a obra missionária. Hoje a obra de missões é feita pela igreja local, mas eu ainda sonho que essa obra vai ser feita em parceria a partir da convenção de pastores. Todas as igrejas se ajuntando e a gente poder fazer um trabalho muito maior, muito mais relevante para a glória de Deus. E não fiquem com raiva de mim por conta disso. 27. As igrejas, através de seus pastores e líderes, são solicitadas como cooperantes da CIMING. O que é que a CIMING requer das igrejas e ministros cooperantes? A participarem das reuniões mensais, todo mês, na segunda quarta-feira de cada mês, nós temos reuniões para pastores. Os pastores precisam participar dessas reuniões mensais, eventos promovidos pela CIMING. Nós temos eventos, já tivemos esse ano, encontro de mulheres, fórum, vai ter a segunda conferência de jovens agora, vai ter o encontro de pastores agora, final de junho, começo de julho, depois vamos ter aniversário da igreja. As igrejas têm que participar, queridos. Confraternização de pastores e líderes no final de ano. As igrejas precisam participar para que nós possamos nos fortalecer e louvar a Deus pela grande bênção de andarmos juntos para a glória do nome santo de Jesus. As igrejas também precisam se comprometerem com o seu sustento, no caso aqui o sustento da CIMING, em todos os sentidos, inclusive com as contribuições financeiras regulares, conforme descrito no Estatuto da CIMING, além de ofertas especiais, quando for o caso. Irmãos, cada igreja Gileade, isso é assumido no Estatuto da Convenção. Cada igreja Gileade se compromete a contribuir, a dar uma contribuição mensal para a CIMING de 10% dos dízimos arrecadados ali naquele mês. Não é dízimos e ofertas, não é referente a isso. Só os dízimos, você pega o valor dos dízimos ali e tira 10% e faz o repasse. Faz o repasse para a CIMING. Isso está acordado no Estatuto da igreja. Então, os 10% não são 5%, não é uma oferta voluntária que o pastor decide, não. Foi acordado 10%. A partir dali, tem tanta coisa para ser feita. Pagamos aqui, através da CIMING, pastores que não estão trabalhando e outras despesas, igrejas que precisam. Então, a fidelidade dos pastores precisa ser manifesta nessa cooperação também financeira. E quando for o caso, algumas ofertas especiais, como nós tivemos a igreja do pastor Nil, que teve um problema lá, caiu o teto, mas eu sei que agora ele vai construir um templo novo para a glória de Deus. E o pastor Nil está aceitando aí ofertas, e nós estamos levantando-os aí, aqueles que podem, para contribuir, e Deus abençoar a igreja Gileade ali da colônia. Tudo bem? Vocês pensavam que eu não ia terminar hoje, mas eu estou terminando, viu? 28. A CIMING se relaciona com as igrejas, pastores e líderes, em decorrência dos laços cooperativos. Olha aqui a cooperação de novo. Isto é, reconhece as ligações determinantes do arrolamento como igrejas cooperantes, mas também as reconhece como igrejas locais e autônomas. 29. A CIMING se relaciona com os pastores e líderes enviados pelas igrejas para a formação da Assembleia, constituindo assim o plenário que decide as questões submetidas à sua apreciação. 30. O pastor ou líder cooperante da CIMING está comprometido eticamente com a decisão aprovada pela Assembleia. A Assembleia decidiu, se você é membro, cooperante,
da CIMIG, você está eticamente comprometido com essa decisão que foi aprovada pela Assembleia. 31. A CIMIG reconhece a importância do pastor como líder da igreja e o seu valor no plano de Deus. Nós reconhecemos. 32. No relacionamento com os pastores e líderes cooperantes, a CIMIG não só apoia o trabalho que os tais realizam, mas estimula-os a encontrar sempre melhores condições e oportunidades para ampliar e aprofundar sua contribuição ao crescimento de suas igrejas na compreensão, visão e realização do ministério que lhes foi dado por Deus. A CIMIG quer muito capacitar os pastores, membros. 33. A CIMIG reconhece a existência de outras igrejas evangélicas e organizações que não se identificam totalmente com os princípios doutrinários por ela adotados, com as quais, entretanto, pode estabelecer relacionamentos de fraternidade e de cooperação em determinados momentos, compatíveis com a natureza e objetivos das igrejas Gileade. 34. Não obstante o princípio da separação entre a igreja e o Estado, que é sustentado pelas igrejas Gileade, a CIMIG busca relacionar-se com os poderes públicos para oferecer-lhes sua cooperação e influência de forma a contribuir para que a ação governamental seja eficaz. 35. Já vou terminar. Para a CIMIG, a coerência com os valores da palavra de Deus e com os princípios éticos que regem este conjunto de valores é uma coluna fundamental para a Igreja Cristã Gileade. Nós precisamos ser pessoas coerentes, porque o pastor precisa ser alguém que busca ser modelo, o presbítero precisa ser modelo. Uma das questões mais atacadas pela sociedade na pós-modernidade é a hipocrisia dos líderes, com um discurso e com outra prática. Nós precisamos ser pessoas coerentes. Eu vou contar uma pequena história aqui para vocês. Pequena história. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, depois vocês verificam em casa, quando Jesus envia os 70, envia de 2 em 2, ali fala do trabalho cooperativo. Não fique sozinho, não se isole, trabalhe. Vamos ler. Pega aí seu tablet seu, que eu sou um cara moderno e eu leio aqui no meu smartphone, viu? Lucas capítulo 10. A missão dos 70. Olha como eu sou rápido no gatilho. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou-os 2 em 2 adiante de si a todas as cidades e lugares aonde ele estava para ir. Trabalho cooperativo. Não adianta querer trabalhar, porque o Evangelho não é obra para ser feito sozinho, no isolamento. Nós precisamos trabalhar em cooperação. Disse-lhes: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não é como lobo no meio dos lobos, não. Cordeiro no meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela tornará para vós. Versículo 7. Permanecei naquela mesma casa, comendo e bebendo o que vos oferecerem. O que é posto na mesa? Pois digno é o trabalhador do seu salário. Não vos mudeis de casa em casa. Meus irmãos,
há muitos anos, eu vou usar aqui é uma historinha que eu inventei, tá? Não precisa vocês terem como. Há muitos anos tinha um diácono na nossa igreja, quando a gente fazia aquelas convivências são super gostosas na casa dos outros, quando tem ali um almoço, aquele velho almoço, arroz, creme de frango, né? E uma farofinha, pronto. Show, né? E quando a gente chegava, todas as vezes que a gente chegava para essas convivências, ou um churrasco, alguma coisa, tinha um diácono da nossa igreja, que era muito importante, e ele chegava lá e perguntava no arroz: isso foi feito no alho e óleo? A irmã dona da casa disse: não foi. Oi, irmã, me desculpe, só como se for arroz no alho e óleo. E eu vi algumas vezes a dona de casa ir lá fazer uma panelinha especial no alho e óleo para aquele camarada comer. Aí um desses eu já vi ali aquela observação dele. Quando a gente foi servir, gentilmente a gente coloca mulheres e crianças na frente, né? Isso é uma questão de gentileza, crianças e mulheres. Quando entrou o filhinho dele, olha, garotinho pequenininho, quando entrou na fila lá a gente dando a vez para as crianças, entra lá o molequinho, filho do camarada. Aí o menino, quando chega na fila lá, que vai, olha, vê a batatinha frita, e ele pergunta: qual a marca dessa batatinha? Aí a irmã perguntou à irmã que estava servindo: por quê? Porque eu só como da marca tal. Irmão, deu vontade de ir lá fazer assim, dar uma chulipa nele. Qual a reflexão que a gente diz aqui, mas que a gente tira daqui de lição? Olhem para cá, que é sério. Parece engraçado, mas nós estamos fechando aqui. Jesus disse assim: vocês vão trabalhar de um modo cooperativo. Quando vocês chegarem numa casa, coma o que for servido ali. Nós estamos vivendo numa geração que gosta de ficar escolhendo o cardápio o tempo todo. Não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquilo, tira isso aqui, tira isso aqui. Vocês são obreiros da igreja. Aprendam a comer o que Deus está servindo naquele local que vocês servem. Comam e bebam daquilo que Deus está lhes dando ali. E não fiquem mudando de casa em casa. Conselho da palavra do Senhor. Seja coerente com a sua vocação. Seja coerente com o seu ministério. O outro texto para a gente ler e finalizar, Mateus 23, verso de número 15. Mateus 23, verso de número 15. Todos acharam? Palavra do Senhor Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito. O que é um prosélito? Um convertido. Converter pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazerdes um prosélito. E depois de feito, o tornais em dobro, mais filho do inferno do que vós. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês, fariseus e escribas, estão envolvidos aqui. Jesus não condenou a teologia de escribas e fariseus. Começa lá no capítulo 23 de Mateus. Façam o que eles vos mandam, mas não façam o que eles façam. A teologia está correta. E aqui nesse versículo 15, Jesus está falando de um projeto missionário. Viaja, deserto, atravessa os mares. O projeto missionário é perfeito. E a mensagem é eloquente, porque as pessoas se convertem. Vocês estão entendendo? Onde é que estava o problema? Na convivência. Quando chegava no ambiente da convivência, as pessoas pioravam. Sabe o que é isso aí? Incoerência. Prega bem, prega uma teologia boa, faz missões, é engajado, é dedicado, mas quando parte para a convivência, estraga as pessoas.
nós precisamos ser coerentes. Nós precisamos surpreender as pessoas como a rainha de Sabá foi surpreendida na presença de Salomão. Não me contaram nem a metade, porque o que eu estou vendo aqui é coisa maravilhosa, que eu estou sabendo de você. Para finalizar, nós da Igreja Cristã Gileade, queridos, precisamos mais do que um projeto missionário, mais do que um programa de cooperação, precisamos mais do que bons programas de evangelização e crescimento de igrejas. Precisamos de uma teologia bíblica prática, que suporte a convivência e a intimidade. As pessoas não podem piorar à medida que nos conhecem. Reforçando o objetivo do CCM, como Convenção Gileade, quando pensamos neste CCM, curso de capacitação de ministros Gileade, que visa a formação e capacitação de presbíteros e pastores das igrejas Gileade, vislumbramos não só o serviço a ser dedicado à igreja local hoje, mas, sobretudo, a transição geracional na liderança. Nós sabemos, irmãos, que daqui a alguns anos, essa geração de pastores líderes precisarão ser substituídas por vocês. E nós estamos pensando em vocês daqui a alguns anos, para que vocês sejam uma bênção para as igrejas que estão aí. Objetivamos os atuais e os novos líderes que darão continuidade à obra de Deus através das igrejas cristãs Gileade. Deus abençoe a todos.